A média do tamanho do instrumento de trabalho são 13 centímetros. Mas e aí, doutor, eu estou na média. É possível dar prazer? Eu vou te mostrar se é possível você dar prazer com seus 13 centímetros. Vou te falar a média e como medir o pênis e o menor tamanho que você precisa ter para conseguir dar prazer para alguém. Meu nome é Paulo Meneguin, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual e cirurgias urológicas. Para começar, eu vou te dizer qual é a média do tamanho do pênis. Isso varia de acordo com a literatura, com as etnias, mas de forma geral 13 centímetros é a média, sendo que pênis considerados pequenos são pênis abaixo de 10 centímetros e pênis considerados grandes seriam acima de 16 centímetros. Entre 10 e 12 centímetros é uma linha tênue, é um limite inferior da normalidade. A maioria dos homens tem realmente entre 12 e 16 centímetros e boa parte desses pacientes, mesmo com pênis considerado normal, tem uma insegurança com relação ao tamanho do seu pênis e dúvidas com relação a se esse pênis é um pênis atrativo para a maioria das pessoas. Baseado nisso, os médicos já tiveram essa mesma pergunta e fizeram um estudo para tentar saber qual a predileção das pessoas com relação a imagens masculinas. Esse estudo pegou modelos de homens, de imagens de homens, e mostrou um homem com ombros largos, cintura fina, alturas diversas, e chegou-se à importância de que o pênis nem é o fator mais importante de atração, sendo que existe uma relação do quadril e cintura que é mais importante, ou seja, pessoas de ombros largos, pessoas com simetria corporal seriam mais apreciadas, inclusive, do que homens com um pênis muito grande. Um estudo da Universidade do Novo México, junto com a Universidade da Califórnia, pegaram 75 mulheres e mostraram tamanhos diversos de consolo. E aí, baseado naquele modelo 3D, elas foram falando qual era a predileção. E chegou-se a um valor ideal, aquele valor que as mulheres almejariam que seus parceiros tivessem. E teve um resultado extremamente interessante. O tamanho do pênis do marido esperado é menor do que do amante, pois foi feito duas perguntas diferentes. Para relações casuais, qual seria o tamanho ideal, e para relações perenes, o que mostra que talvez um pênis tão grande não seja tão interessante assim como a maioria das pessoas pensem. Seria interessante para relações casuais e não para relações fixas. E qual que é o valor? A média desejada pela maioria das pessoas foi de 16 centímetros de comprimento e 12,2 centímetros de diâmetro. Isso para relações estáveis. Para relações casuais, 16,3 de comprimento por 12,7 de diâmetro, ou seja, mais grosso e mais comprido. Mas vamos lá, eu vou te dizer o que eu acho sobre tudo isso e o que eu vejo na prática clínica. Mas antes de eu dar minha opinião para você, eu preciso que você esteja inscrito aqui para acompanhar os próximos vídeos e que dê um like nesse vídeo. Eu vou te explicar o porquê, na minha opinião, a grossura é mais importante do que o comprimento. E vou te responder aquela pergunta se 13 centímetros, que é abaixo dos 16 esperado, é suficiente para dar prazer ou não. Antes de eu entrar no mérito da grossura, que não é o tema do vídeo, eu vou te dizer que 13 centímetros é muito mais do que suficiente para dar prazer para qualquer sexo e qualquer relação. Em relações homossexuais femininas, as mulheres têm orgasmo e nem ao menos pênis elas têm. Porque na mulher, a principal fonte de orgasmo está fora da vagina, que é o clítoris. Ele fica, para quem não sabe, na parte de cima da vagina, ali do lado de fora. A estimulação do clitóris é a principal responsável pela maior parte dos orgasmos. Já em relações homossexuais masculinas, o estímulo mais importante é na região prostática, que também está bem próxima à borda anal. Para isso, a gente considera que um pênis acima de 10 centímetros, acima de 7, na verdade, que seria considerado micropênis, abaixo disso, já seria suficiente para você dar prazer para qualquer pessoa. Porém, não é porque você é passível de dar prazer que você é alvo daquele fetiche da parceria. Existem pessoas que têm predileção por pênis maiores e nesses casos a gente às vezes até lança a mão de algum procedimento para tentar melhorar a autoestima do homem. E com relação à minha opinião do que eu penso a respeito da grossura versus o comprimento, eu consigo praticamente te afirmar que a grossura é mais importante do que o comprimento. Por quê? Baseado na medicina, a vagina da mulher, para quem não sabe, ela tem a parte inicial inervada. Se você beliscar ali, ela vai sentir. E o ponto G, logo acima,
2, 3 centímetros da entrada da vagina, acima é onde está o ponto G. É ali que a mulher tem tesão. Lá no fundo, pode entrar, pode não chegar, pode passar do ponto, inclusive muito grande, às vezes, algumas mulheres reclamam do tamanho muito grande. Já a grossura, eu particularmente nunca vi reclamar. Eu tenho uma curiosidade com relação à relação anal, com relação à grossura, que eu tenho um paciente meu que foi corrigindo o pênis, engrossando muito. Na última sessão, eu não consegui fechar a mão com esses 2 dedos aqui de grossura. Pasmem, isso é uma história real. E ele disse que algumas parcerias gostam, mas que algumas já declinaram, falaram, ó, eu não aguento. Sim, isso é mecânico, né? A gente não pode passar do ponto também, que não é legal para ninguém. Deixa um comentário aqui, qual que é o tamanho de pênis que você acha legal, que você gostaria de se relacionar. Isso é interessante para a gente fazer uma média nossa. Respondendo a primeira pergunta do início do vídeo, 13 centímetros dá sim prazer para a maioria das pessoas, mas se você não está satisfeito, você tem como melhorar. O comprimento ereto é mais difícil, mas o comprimento flácido é extremamente factível e a grossura nem se fale. A grossura fica natural, fica legal e tem feito a cabeça de um monte de gente aí. Se você tem interesse em saúde sexual masculina, melhora de performance, melhora de níveis hormonais e não é inscrito, se inscreve aqui agora e eu vou deixar um vídeo aqui sobre como é feita a harmonização peniana. É só clicar aqui do lado.